Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus, o livro dos Provérbios, terceiro capítulo. Hoje nós vamos fazer um pouco diferente na dinâmica da leitura. Observe que são 35 versículos. Nós vamos então proceder à leitura e em seguida fazer uma exposição do texto lido. No capítulo 1 nós estudamos algumas advertências da sabedoria. A sabedoria levantou a sua voz e fez sérias e urgentes advertências. No capítulo 2, nós vimos o valor da sabedoria e fomos orientados pela palavra de Deus a alçarmos a voz, levantarmos a voz em busca da sabedoria. No capítulo de hoje, nós vamos ler alguns conselhos da sabedoria. Como disse aqui semana passada, às vezes no livro do Provérbios, a sabedoria é personificada. Inclusive o editor coloca aqui a palavra em letra maiúscula. Certamente uma referência ao Senhor Jesus Cristo, a sabedoria personificada. Mas hoje pela manhã, na pregação que fez, o pastor Cláudio trouxe uma definição importante de sabedoria que se aplica aqui à nossa sabedoria. Ele disse que sabedoria é o conhecimento da verdade aplicado à vida. É exatamente sobre essa realidade que nós queremos falar. Discernimento, inteligência ou o conhecimento da verdade e esse conhecimento aplicado à vida. Nós vamos ler agora, nessa primeira parte, os versículos de 1 a 12 e 21 a 26, que eles seguem a mesma linha, 1 a 12 e 21 a 26. Nós vamos ler da seguinte maneira, todos juntos de 1 a 12, e eu lerei 21 a 26. Leamos então, queridos. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Acompanhe 21 a 26. Filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier,
porque o Senhor será a tua segurança e guardará os teus pés de serem presos. Amém. Que Deus nos abençoe e aplique ao nosso coração a sua preciosa palavra. Então, esse é o nosso tema, conselhos da sabedoria. Então, quais são os conselhos da sabedoria para a nossa vida? Conselhos que devem ser entendidos pela iluminação do Espírito de Deus e guardados no nosso coração. Vejam que ele usa a expressão mais uma vez, filho meu. E aqui é o sábio mestre admoestando o seu discípulo, seu aluno, seu aprendiz, o seu seguidor. E o primeiro ponto que quero destacar, você perceberá claramente isso, é que ações específicas acarretam consequências específicas. Repetindo, ações específicas acarretam consequências específicas. E nós temos aqui 6 pares: ação e consequência. E esse é um princípio da palavra de Deus. Paulo escreveu a respeito desse princípio na sua carta aos Gálatas, dizendo: não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Vejam, se tivéssemos que dividir esses pares de ações, seriam, nos versículos 1 e 2, a obediência à palavra do Senhor. Quando ele está escrevendo aqui sobre o ensino, sobre os mandamentos, no verso 1, e ele não tinha toda a Escritura Sagrada completa, pronta, obviamente, mas ele estava se referindo especificamente, naquele caso, ao Pentateuco, aos livros da lei, à orientação da palavra do Senhor. Mas para nós que temos toda a revelação de Deus registrado nas Escrituras, esse princípio aqui e essa ação que advém do conselho da sabedoria é que nós obedeçamos a palavra do Senhor. E ele fala de uma vida abençoada. Isso não significa ausência de lutas, ausência de tribulação, ausência de enfermidade, ausência de perdas. No entanto, o obediente, ele tem a bênção de Deus. Ele tem um conforto diferenciado. Ele conta com a presença do Senhor. Se você ler, por exemplo, Salmo 116, é uma oração de um homem que enfrentou uma grave depressão, uma profunda luta, uma grande adversidade, mas que experimentou o livramento, o conforto do Senhor. Ele começa dizendo: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz, porque atendeu às minhas súplicas. E ele começa a descrever os momentos tão difíceis. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza, então disse: ó Senhor, livra minha alma. E ele diz: compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Achava-me prostrado, e Ele me salvou. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas dos meus olhos, da queda aos meus pés, andarei na tua presença. Essa é a relação, uma vida de obediência. Ele enfrenta tribulações, enfrenta lutas. E a gente, quando vai à palavra de Deus, eu estava me lembrando de uma pregação de Augusto Nicodemos, ele falando que os servos de Deus, invariavelmente, em tempos de tribulação, eles recorrem à presença do Senhor. Ainda que às vezes seu coração diga, ou tenha dito: até quando, Senhor? Até quando? Por que te olvidaste de mim? Até quando continuarei eu lamentando? Ou como disse o profeta: até quando clamarei e não escutarás? Gritar-te-ei violência e não atenderás. Mas invariavelmente essas pessoas resolvem suas questões na presença de Deus. O profeta disse: colocar-me-ei na minha torre de vigia e esperarei a resposta de Deus à minha queixa. O salmista diz, num salmo de
de grande dor, quando ele diz: minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Mas ele, mais adiante, faz uma profissão de fé: tu és o Deus que opera maravilhas. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Noutra ocasião, o salmista disse, um outro salmista: até que eu entrei no santuário de Deus. E ele conclui: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra. Tu me seguras pela mão direita, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem obedece aos ensinamentos do Senhor, como cantamos aqui no momento do louvor, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ele tem a bênção de Deus. Os versículos 3 e 4 falam de lealdade ao Senhor. Percebam bem aí, olhando na Bíblia, que os termos desses versículos nos trazem à memória a lealdade existente entre Deus e o povo da aliança. E essa ordem aqui de atar as virtudes ao pescoço, lembra a diadema e os colares que são citados já no capítulo 1, versículo 9, e aquelas instruções tão belas em Deuteronômio, capítulo 6. Ou seja, virtudes de alguém leal ao Senhor: amor e fidelidade. E ele está dizendo aqui que se o discípulo, o aluno, ele ouvir os conselhos da sabedoria, ouvir os conselhos do mestre, diz aqui a promessa, ele encontrará boa compreensão e graça diante de Deus e dos homens, ou seja, o favor diante do Deus dos homens. Mais uma vez, a consequência dessa ação, da lealdade, é a bênção de Deus, é o favor de Deus, é a providência de Deus agindo, é Deus agindo, fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A gente vê isso claramente na vida de Paulo, o apóstolo. Às vezes Deus abria portas, fechava portas, ele tinha um plano, um projeto, mas Deus tinha outros planos mais elevados, mas tudo acabava dando certo. Ele vai para Filipos em obediência à palavra de Deus, é surrado em praça pública, é preso a um tronco, mas naquela mesma noite um carcereiro se converte e ele e sua família são todos batizados. É a providência de Deus. Uma igreja é plantada em Filipos, uma igreja fiel, uma jovem possessa é liberta. Essa é a providência de Deus. Ele escreve aos romanos planejando ir a Roma e ser enviado pela igreja de Roma ao ocidente. De fato ele foi a Roma, mas foi como um prisioneiro. Ficou preso em uma casa 2 anos, mas naquela prisão Deus estava com ele. A providência de Deus estava agindo, ele evangelizou, pessoas se converteram ali, alguns guardas pretorianos se converteram, ele escreveu 4 cartas, irmãos se tornaram mais corajosos na pregação do evangelho. É a providência de Deus agindo a favor daquele que é leal ao Senhor. Os versículos de 5 a 8 falam de confiança no Senhor, ou seja, quem confia no Senhor não se apoia no seu próprio entendimento. Por mais maturidade que ele tenha, por mais conhecimento, por mais profunda que seja a formação, por mais recursos que ele tenha, mas ele confia no Senhor, não se apoia no seu próprio entendimento. E a promessa é: ele receberá a direção de Deus, o Senhor endireitará as suas veredas. Esse verbo endireitar significa orientar. O Senhor orientará as suas veredas. E é por isso que o salmista disse: lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, resumindo, queridos, esses primeiros 8 versículos, eles afirmam categoricamente que o bem-estar, a plenitude de vida, não podem ser obtidos na base de nossa própria habilidade, de nossa engenhosidade, mas apenas pela obediência e pela dependência plena de Deus. É isso que ele está a nos dizer. Uma ação e uma consequência. Confie no Senhor,
seja fiel ao Senhor, descanse no Senhor, honre ao Senhor, Ele proverá, dirigirá, protegerá, Ele guardará. Agora, um outro par de ação e de consequência, versos 9 e 10. Queria resumir esses versículos com essa ideia de honra e gratidão ao Senhor. Queridos, aqueles que pregam o evangelho da prosperidade certamente pregam com base nesses versículos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus lagares, e transbordarão de vinho os teus lagares, e se encherão fartamente os teus celeiros. A pergunta é, será que esses versículos aqui não estão corroborando com esse evangelho da prosperidade? Mas a ideia que nos traz o texto é muito mais profunda. Olhe bem o que o texto está dizendo. Nossas ofertas devem ser um instrumento para honrarmos ao Senhor, e não uma espécie de investimento. Essa é a verdade que o texto está dizendo. Uma maneira de honrar ao Senhor e não de fazer um bom investimento. Na verdade, quando os irmãos estavam vindo aqui ao gasofilácio consagrar ao Senhor a sua oferta, o seu dízimo, queria dizer que a ideia que deve nortear o nosso coração é que quando você vier ao gasofilácio, faça isso para honrar o Senhor, que é o dono de todas as coisas. Davi tinha essa consciência. Tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Essa era a ideia. E eu sempre fico olhando para esse gasofilácio e me lembro daquele texto do Evangelho, que Jesus estava ao lado do gasofilácio e observando todo mundo que dava oferta ali, né? E pela ideia do texto, dá para perceber que alguns se demoravam ali, né? Porque tinham muito. Mas uma viúva depositou ali 2 moedas. E a avaliação de Jesus, que sonda a mente e coração, que conhece a vida, o valor dela intrinsecamente era tão pequeno, né? Aquela oferta ali aplicada na construção não ia dar para quase nada, né? Mas Jesus avaliou aquela oferta dizendo, ela deu mais do que todos os outros. Os outros deram as sobras. Ela deu tudo. Ela colocou o coração. É essa a ideia, queridos. É para honrar ao Senhor. E certamente isso é graça de Deus, não que sejamos merecedores. Deus é gracioso mesmo para abençoar aqueles que honram a Ele, que o fazem de todo o coração. Então essa é a ideia. E na verdade, tudo mais na nossa vida deve ser assim, para honrar o nosso Deus. Os versículos 11 e 12 falam de submissão ao Senhor. Eu estou falando assim, versículo por versículo, porque são pares de ação e consequência. É isso que ele está dizendo. Vejam que esses versículos são uma palavra de encorajamento. Quando um cristão está passando pela prova, está passando pela tribulação, ou quando ele está sendo disciplinado pelo Senhor. A palavra disciplina na Bíblia precisa ser interpretada por nós no sentido bíblico. A disciplina, ela nunca deve ser vista como punitiva, mas sempre como corretiva. A disciplina divina é um ato de amor. E a ideia aqui do texto é a seguinte, queridos: visto que os mais sábios filhos de Deus estão sujeitos a pecar, então nós precisamos acolher com gratidão a disciplina, porque o Senhor disciplina exatamente aqueles a quem Ele ama. E se a mão de Deus estiver pesando sobre nós, sua disciplina amorosa, a palavra de Deus é: não te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama. Quando estávamos estudando esse texto, nos lembramos Salmo 32, quando Davi faz a sua confissão a Deus, na mesma linha do Salmo 51.
e ele derrama o coração perante do Senhor e escreve, sob a inspiração do Espírito de Deus, ele diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Vejam a disciplina, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Entanto ele diz: confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Salmo 51, também, quando ele confessava o seu pecado da morte de Urias, do adultério com Batseba, ele diz ao Senhor que, com o seu coração quebrantado, sem dar desculpas, sem lançar a culpa sobre o outro, sem encontrar justificativo, fizeste-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esteve sob a disciplina, mas derramou o coração. E Jeremias, escrevendo as Lamentações, no capítulo 3, a partir do verso 31, ele escreveu assim pelo Espírito de Deus: o Senhor não rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias, porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Pisar debaixo dos pés a todos os presos da terra, perverter o direito do homem perante o Altíssimo, subverter ao homem o seu pleito, não veria o Senhor? Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Acaso não procede do Altíssimo tanto o mal como o bem? Porque, pois, se queixa o homem vivente, queixe-se cada um seus próprios pecados. Esquadrinhemos nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor. Levantemos o coração juntamente com as mãos para Deus nos céus, dizendo: nós prevaricamos e fomos rebeldes, e tu não nos perdoaste. Cobriste-nos de ira e nos perseguiste, e sem piedade nos mataste. De nuvens te encobriste, para que não passe a nossa oração. Essa expressão, não é? Um céu de bronze. Como cisco e refúgio e refúgio nos puseste no meio dos povos. Todos os nossos inimigos abriram a boca contra nós. Sobre nós vieram temor e a cova, a assolação e a ruína. Dos meus olhos se derramam torrentes de águas por causa da destruição da filha do meu povo. Os meus olhos choram, não cessam e não há descanso, até que o Senhor atenda e veja lá do céu. Jeremias escreveu diante da destruição de Jerusalém o juízo de Deus contra o seu povo por causa da sua desobediência. Ele estava agora aqui derramando o coração perante o Senhor. E aí, na mesma linha do salmista: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, não te enfades da sua repreensão. A palavra que Jeremias escreveu foi: porque, pois, se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus pecados. Em vez de queixar-se do Senhor, aceite a disciplina. É uma disciplina amorosa, é para o bem, é para renovação, é para restauração, é uma disciplina amorosa. E aí, olhando para os versos 21 a 26, completando essa sequência de ações e consequências, ele traz aqui alguns benefícios práticos da sabedoria. Mais uma vez ele começa com: filho meu. E vejam que dos versos 21 a 26 ele volta ao padrão dos primeiros 12 versículos. No verso 21 nós temos uma admoestação, e nos versos 22 a 24 o resultado dessa admoestação ele é descrito. Filho meu, 21, não se apartem essas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. E ele mostra então as consequências. Verso 22, vida em toda a sua plenitude, ou seja, uma vida abençoada, uma bela vida. Verso 23, quem andar nas veredas do Senhor, quem andar nas veredas que o Senhor endireita, não tropeçará jamais. Ele fala aqui de
segurança, na mesma linha do Salmo 4, em paz me deito, logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Ação e consequência. Ações e consequências. O conselho da sabedoria, queridos, é para que nossa vida seja dirigida pelos princípios da palavra do Senhor, que sejamos apegados ao Senhor, obedientes a Ele, que Ele haverá de nos dirigir, nos guardar, nos consolar, nos suprir, nos disciplinar amorosamente para nos restaurar e nos renovar. Isso é uma vida abençoada. Segundo ponto, nos versículos de 13 a 20, nós temos aqui, que eu queria chamar de as bem-aventuranças dos sábios. Vamos ler juntos, então, versículos 13 a 20, todos juntos. Feliz o homem que acha a sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo que podes desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, em todas as suas veredas, paz. É árvore de vida para os que a alcançam, e felizes todos os que a retêm. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento, os abismos se rompem e as nuvens destilam. Vejam aqui a preciosidade da sabedoria. A sabedoria, ela vale mais do que todos esses tesouros que são desejados pelos homens. É incrível como mesmo nós, os que somos redimidos em Cristo Jesus, nós os que temos esperança da glória, nós que estamos estudando Apocalipse, que vimos a queda de Babilônia, que vimos o cântico de louvor dos resgatados, daqueles que foram fiéis ao Senhor, nós que temos a consciência de que somos apenas peregrinos aqui. Como diz aquele hino, só uma noite moro aqui. É rápida a nossa passagem, mas é impressionante, queridos, como nós nos apegamos às coisas daqui. E é como se nós fôssemos treinados para as coisas daqui. Como se o sentido da vida estivesse nas coisas daqui. Uma pessoa bem-aventurada geralmente é reconhecida como uma pessoa próspera. E nós sabemos disso. Deus, em sua soberania, em sua infinita sabedoria, em sua vontade soberana, Ele pode, Ele tem feito isso. Ele prospera alguns dos seus filhos, mas isso não é um fim em si mesmo. Tanto que a palavra de Deus diz, quando prosperarem as vossas riquezas, a palavra de Deus nos ensina que não devemos o quê? Colocar o nosso coração nelas, né? A Bíblia diz que nós não devemos colocar o nosso coração na instabilidade das riquezas. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, falando pelo Espírito de Deus, diz, buscar as coisas do alto onde Cristo vive, pensai nas coisas do alto. O Senhor Jesus, em sua sabedoria plena, disse, não andeis ansiosos de coisa alguma, quanto ao que haveis de comer, o que haveis de beber, o que haveis de vestir. E parece-me, queridos, que essas ansiedades sempre estão no nosso coração, e muito especialmente na época de crise, na época do desemprego, na época de perdas, um momento delicado como o que nós estamos vivendo. É impressionante isso. Quando geralmente nós planejamos nosso dia, nossa semana, nossa vida, é impressionante como nós colocamos como prioridade nós e nossas coisas. Quando Jesus diz que a sua justiça, o seu reino, devem ser buscados em primeiro lugar, geralmente, infelizmente, essas
verdades eternas, absolutas, às vezes vêm a reboque na nossa vida. E aqui ele está dizendo que a sabedoria é mais proveitosa, é mais preciosa. Vejam, prata, ouro, pérolas, tudo que se pode desejar. Está falando naquele contexto, quando essas coisas tinham todo esse valor, representavam os tesouros. Está dizendo que a sabedoria é incomparável, pois suas dádivas àqueles que a buscam são mais valiosos que os tesouros que são mencionados aqui. E aí, a partir do verso 16 a 18, depois de falar da preciosidade da sabedoria, ele fala então sobre as dádivas que são oriundas da sabedoria, ou seja, as bem-aventuranças dos sábios, que é esse nosso segundo ponto. Eu vou apenas citar rapidamente, que não quero cansá-los e não quero que vocês percam aquilo que é essencial. O que é que ele está dizendo aqui, verso 16? O alongar-se da vida está na sua mão direita e na sua esquerda, riquezas e honra. Verso 17, os seus caminhos são caminhos deliciosos, todas as suas veredas, verdade e paz. A sabedoria é que dá vida para aqueles que a alcançam. Ele diz, verso 18, felizes todos os que a retêm. E como nós cantamos aqui há pouco, Salmo 1, a ideia é exatamente essa aqui. A verdade que é escrita lá no Salmo 1, a imagem da árvore traz a nossa memória a imagem da árvore que é plantada junto a correntes de águas, que o Salmo 1 diz que no seu tempo próprio dá o seu fruto, as folhagens não murcham, tudo quanto ele faz será bem sucedido. Essa aqui é uma ideia de renovação, de restauração. O Senhor renova, restaura com graça todos aqueles piedosos que estão buscando a sua presença. Queridos, até quando vamos nos acostumar com uma vida espiritual árida? Uma vida espiritual apenas de manutenção, uma vida espiritual sem renovo, sem profundidade, sem um conhecimento mais profundo do Senhor, sem piedade, sem intimidade com Deus. E aqui, os versículos 19 e 20, ele associa a sabedoria à obra de Deus. Deus criou todas as coisas com sabedoria. Até lemos hoje aqui, Jeremias. Deus fez todas as coisas com sabedoria. E a ideia é o seguinte: nós precisamos de sabedoria para viver nesse mundo tenebroso. Nós precisamos da sabedoria. Está à disposição de Deus, uma palavra de Deus. Eu fico pensando quando leio, e eu sei que você lê uma palavra como esta do Salmo 19, olha o que o Senhor está dizendo aqui: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Essa é a ideia de renovo, de restauração. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis, olha aqui a ideia, mais desejáveis do que ouro depurado. São mais doces do que o mel e o desse lado dos favos. E no verso 11 do Salmo 19 ele diz, além disso, por eles, pelos teus mandamentos, se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Deus seja bendito, queridos, que Deus nos dê a graça e Ele gere no nosso coração a fome da sua palavra. Terceiro lugar, versos 27 a 32, esse é o terceiro e último ponto e depois uma conclusão breve com algumas aplicações. Vamos ler juntos novamente, versos 27 a 32. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, todos juntos, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã, então tu darei, se o tens agora contigo.
Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habitas junto de ti, confiadamente. Jamais pleiteis com alguém sem razão, se te não houver feito mal. Não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum de seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos trata com intimidade. Esses são os conselhos da sabedoria. Ele faz um alerta às ações e às consequências. Então vale a pena andar no temor do Senhor, observar os testemunhos do Senhor. Pois ele fala sobre os benefícios da sabedoria. E agora, esse conselho a respeito da generosidade em nossos relacionamentos. Generosidade em nossos relacionamentos. Vejam as instruções práticas da palavra de Deus. Vamos olhar primeiro os versos 27 e 28. Uma outra versão do verso 27 diz: quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precise. Quando for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precise. Agora, olhando mais profundamente o texto, olhe o que o Senhor está dizendo aqui. E numa época de crise, o número de necessitados aumenta. O Senhor está dizendo que os necessitados têm direito à nossa assistência, caso sejamos capazes de oferecê-la. Então é isso que o Senhor está dizendo na sua palavra, é Ele quem diz. Os necessitados, eles têm direito à nossa assistência, caso sejamos capazes de oferecê-la. No texto original, a expressão traduzida por a quem de direito significa literalmente a quem pertence. Está falando ao direito que pertence ao necessitado. Usar uma palavra que está na moda aí no nosso parlamento, não é? Procrastinação. A gente podia dizer então que a procrastinação não é apenas uma evidência da insensibilidade, mas também de maldade. Vamos aplicar o contexto da igreja. Se eu sei de irmãos meus que estão com uma necessidade, eu tenho necessidades, e Deus me deu graça para que eu seja instrumento dele para suprir essa necessidade, não fazê-lo, não apenas é insensibilidade, mas maldade e desobediência. Quando Jesus conversava com o seu interlocutor e falou sobre o próximo, o interlocutor querendo dar uma desculpa, disse: quem é o meu próximo? E Jesus contou a parábola do bom samaritano. Aquele que viu e passou ao largo, aquele que nem se incomodou, mas o samaritano que interrompeu sua jornada, cuidou do ferido, pensou-lhe os ferimentos, colocou-o sobre o animal, levou a uma hospedaria e disse: olha, cuide desse homem, quando eu voltar, eu pagarei a conta. E Jesus pergunta: quem foi o próximo do homem? E a resposta era óbvia: aquele que usou de misericórdia. Jesus disse: então vai e procede da mesma maneira. É essa a instrução do Evangelho. Recebi um texto do reverendo Hernandes Dias Lopes e copiei para ler aqui para vocês. Ele baseia essa palavra na bem-aventurança de Mateus capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, disse Jesus. Agora vejam a palavra de Hernandes. A sociedade encharcada de violência tem nos deixado insensíveis. Somos bombardeados por cenas de violência todos os dias. Ele disse, isso é fruto de um estudo, não dele, mas de um estudo que foi feito com esses dados. Quem assiste entre 2 a 3 horas de televisão por dia, em 10 anos terá visto cerca de 40 mil assassinatos. Então ele diz, nesse mundo de insensibilidade, Jesus diz que felizes são os misericordiosos, aqueles que lançam
seu coração na miséria do outro. Isso é ser misericordioso. Aquele que lança o coração na miséria do outro. A felicidade não está em explorar o outro, mas em servir o outro. A felicidade não está em receber sempre, mas em dar. A felicidade está em ajudar, não aqueles que podem me retribuir, mas socorrer aqueles que não podem dar nenhum retorno. Isso é ser misericordioso. E é isso que a palavra de Deus está a nos ensinar aqui. Não diga ao teu próximo, vai e volta amanhã, então tu darei, se o tens agora. Para que adiar o sofrimento? Ou quem sabe é uma tentativa de fazer o outro não voltar mais, não se lembrar mais, ou não me buscar mais, não recorrer mais a mim. A instrução bíblica é: vê agora se você tem condições de dar. E o conjunto das seguintes admoestações, dos versos 29 até 32, fala a respeito de como manter a paz nos nossos relacionamentos. Como disse um pastor conhecido até de alguns irmãos aqui, Naaman Mendes, de certa ocasião, falando sobre o corpo de Cristo, igreja: viver com os santos nos céus, ô glória. Viver com os santos na terra, bem, aí é outra história, né? No nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos. E a palavra de Deus está dizendo aqui que nós não devemos planejar o mal contra o nosso próximo. É essa a palavra da sabedoria. Não maquine no seu coração, não planeje no seu coração o mal contra o seu próximo. E pensando agora em termos de igreja, em termos de comunidade cristã, comunidade dos salvos em Cristo Jesus pela misericórdia, a gente pode tirar as seguintes lições práticas. É impossível existir comunhão, comunidade, onde houver intriga e desconfiança. Como é que a gente pode ter comunhão em havendo intriga e desconfiança? É impossível comunidade, comunhão, quando há acusações em vez de amizade. Até Provérbios diz que em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Como pode existir comunhão, comunidade? Como poderá existir comunhão ou comunidade quando há violência em vez de pacificação? E não é de admirar, como diz o verso 32, o Senhor abomina o perverso, mas aos retos Ele trata com intimidade. Gosto muito do versículo 14, Salmo 25. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais dará a conhecer a sua aliança. Ou seja, o Senhor revela a sua pessoa e o seu caminho, a sua vereda, aos retos de coração. Queridos, são esses os conselhos da sabedoria. Concluindo e fazendo algumas breves aplicações que estão aqui nos versos 33 a 35, e eu vou lê-los. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos Ele abençoa. Certamente Ele escarnece dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra. Vejam, ele está trazendo conselhos da sabedoria. Mas os loucos tomam sobre si a ignomínia. A gente pode resumir que a maldição do Senhor está sobre os ímpios, a sua bênção no lar dos justos, daqueles que são justificados pelo Senhor. Só há um capaz de nos justificar perante o Deus Santo, é o Senhor Jesus Cristo. A sabedoria personificada de Deus, o Redentor,
o que pode fazer de nós novas criaturas, aquele que muda o coração, aquele que tira o coração de pedra e coloca um coração de carne, aquele que nos renova, aquele que, pela ação do Espírito Santo, forma em nós a imagem do Senhor Jesus, nos torna semelhantes ao Senhor Jesus. Quando a gente lê as bem-aventuranças que representam o caráter do Senhor Jesus, somente Ele tem esse caráter pleno que nos fala as bem-aventuranças. E como disse o famoso pregador, é exatamente na exceção que está a nossa esperança, porque vida cristã não é apenas vida transformada, é vida substituída. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. É nele, com a provisão dele, pela ação dele, nele, pela vida dele em nós, é que podemos viver assim. Que a bênção de Deus esteja na sua casa, sendo você um justificado pelo Senhor. E se você ainda não tem aberto seu coração para o Senhor Jesus, ou está afastado dos caminhos do Senhor, que hoje seja a noite de salvação, de reconciliação, de entrega, para uma vida mais profunda para a glória de Deus. Que Ele nos abençoe, queridos. Nós vamos ficar em pé e vamos cantar o hino